Eu gostaria de convidar você a pensar um pouco comigo hoje, nesse período, sobre um dos problemas que são recorrentes e que faz parte das crises humanas e que nos dias de hoje não é diferente, inclusive tem aumentado cada vez mais. Hoje estão começando a se discutir muito quais são os efeitos colaterais, como será o comportamento da humanidade pós-pandemia, como será o Brasil depois da crise, como estará a nossa condição humana, o que sobrará do nosso comportamento emocional, existencial, e isso tudo está sendo refletido de mais diversos canais, pessoas que são especialistas na área de comportamento, tudo. Mas uma das coisas que a gente tem percebido que faz parte de uma crise da própria humanidade, quem é que nunca sentiu, quem é que nunca teve isso, que é o sofrimento decorrente à solidão. Nós descobrimos, e já foi falado muito nesse período da quarentena, que muitas pessoas ficaram isoladas. E não é somente a questão do isolamento social, mas a questão do isolamento emocional, isolamento espiritual, isolamento em que se cerceia a alegria e a liberdade de podermos relacionar uns com os outros. Então, hoje nós temos percebido isso, que as pessoas têm sofrido muito por conta de se sentir só. E o que a palavra de Deus nos ensina e o que ela nos traz para lidar com essa questão? A verdade, eu quero deixar uma pergunta para você. Quando você sente-se só, o que você faz para lidar com a solidão? O que você faz para lidar com esse sentimento que muitas vezes vai se transformando de uma pequena brisa para uma tempestade emocional em sua vida e que muitas vezes lança você em uma situação em que você às vezes sente-se pequeno demais? Então, o que você faz para lidar com a sua solidão? O que você faz quando você está em meio à multidão, mas mesmo assim você se sente sozinho? A verdade, meus queridos, é que vamos ter muitas provações na vida. Teremos situações, teremos adversidades, teremos momentos de inseguranças que não somente inspira como o momento em que nós estamos vivendo hoje, que vão sempre mostrar a nossa pequenez, o quanto somos pequenos diante da vida, e muitas vezes essa situação que gera vulnerabilidade, muitas vezes nos coloca em uma situação que até se reflete no nosso lado mais importante da vida, que é o lado espiritual. Para que nós possamos perceber isso quando nós estamos tão vulneráveis, estamos não só em estado de solidão, mas quando muitas vezes a solidão nos impõe uma condição de sofrimento, é muito natural, pelo estado de vulnerabilidade que nos encontramos, é muito natural muitas vezes nós dizermos que Deus não está nos enxergando, que Deus não nos nota. Na verdade, que Deus simplesmente não dá atenção a nós. É como se Ele tivesse tirado a sua presença. E de fato, meu amigo, às vezes quando estamos tão vulneráveis e estamos nos sentindo só, e quando essa solidão passa a agir em nossa vida como um espírito de sofrimento, é muito natural nós não sentirmos a presença de Deus nos animando, nos confortando e nos consolando. Principalmente nesse período, quantas pessoas, eu tive um relato nessa semana passada de alguém que havia acabado de perder o seu marido e por conta da quarentena ainda os seus filhos moravam um tanto quanto distante, essa pessoa teve que lidar com seu período de luto, um dos períodos mais difíceis que o ser humano enfrenta na sua vida, sozinha, com pouca atenção emocional, com pouca presença física por conta de todas as circunstâncias. E é muito normal, muitas vezes, nós não sentirmos a presença de Deus. É normal, muitas vezes, pelo estado de nossa vulnerabilidade, achar que Deus não está nos notando. A verdade também, a respeito disso, é que muitas vezes, quando estamos em estado de sofrimento produzido pela solidão, nós reportarmos a um sentimento voltado a questionar tudo isso. E quando menos esperamos, estamos achando que Deus
não está se importando conosco, ou as pessoas não nos notam, e isto faz com que muitos questionamentos se levantem em nosso coração. Quantos porquês se levantam? Eu mesmo, particularmente, uma vez quando eu passei por uma situação em minha vida, eu comecei a perguntar, falar um monte de perguntas, fazer uma série de perguntas para Deus, para poder entender a minha situação. Mas a verdade é que o fato da solidão em si não gera um problema. O que gera o problema é nós permitirmos com que ela cause em nós um sofrimento que passa a ser representado em nossas vidas como uma aceitação, como uma sina, como um estilo de negociar a nossa vida com ela e viver uma vida de solidão acompanhada com um sofrimento. E esquecemos que a solidão, ela faz parte da nossa vida. Ela é um fato existencial, é condição da existência humana, muitas vezes estar só ou sentir só. Mas o problema de sofrer a solidão, ele é opcional. É tão opcional que nós encontramos esta seguinte afirmação, que o que define uma solidão na vida de alguém não é o fato dela se encontrar só, mas é o fato dela estar no meio da multidão e ainda se sentir só. Então, se nós dependermos de circunstância, de situação, para definir o que somos, nós estamos mostrando o quanto somos limitados. Então, a solidão, ela também funciona assim. Quando nós não conseguimos separar o nosso estado de existir, porque muitos de nós teremos um período em nossas vidas, como todo ser humano vai encontrar a sua própria vida, em sua própria vida, experiências em que ele estará só. O próprio salmista Davi disse que certa vez ele estava passando por um vale da sombra da morte, e esse vale da sombra da morte representava também esse período de 18 anos, aliás, que ele foi perseguido, fora da sua casa, fora do seu habitat, muitas vezes sozinho, e muitas vezes nós vamos nos encontrar assim, ou às vezes no corredor de um hospital, ou às vezes indo para resolver uma situação numa delegacia, ou às vezes em alguma situação em que inspira mais cuidado emocional, nós vamos estar sozinhos. Mas existe alguém também, aquele que está sozinho por sua própria causa. Existem pessoas que não querem pagar o preço de relacionar-se. Às vezes a ideia de se relacionar, a vida do relacionamento, muitas vezes gera atritos, e por gerar atritos, muitas pessoas preferem pensar naquele velho ditado que diz o seguinte: antes só do que mal acompanhado. Esse ditado não está totalmente certo, até porque existem muitas pessoas que têm grande privilégio de estarem muito bem acompanhados, porém não dá valor às suas companhias e acabam se queixando pelo fato de estarem sozinhos ou pelo fato de não ter ninguém a compartilhar da sua vida, dos seus interesses egoístas, e muitas vezes a pessoa cria a sua própria solidão e essa solidão se transforma num algoz de sua existência. Por isso que é importante avaliarmos este tema e você se perceber qual é a causa da sua solidão. É porque você não sabe se relacionar? É porque você não está disposto a pagar o preço de ter a dor, de ter pessoas ao seu lado, de se deparar e ter se relacionar com o seu próximo? Ou muitas vezes você está passando por uma fase em que você tem que lidar com determinadas situações sozinho. A verdade é que quando nós estamos em estado de vulnerabilidade por causa da solidão, é muito natural nós cometermos um outro erro, é nos afastar de Deus. Há muitas pessoas que, em vez neste período de solidão, buscarem aproveitar este momento para recorrer à presença de Deus, para aprender mais com Ele, porque Deus é muito mais do que aquilo que nós aprendemos. Deus, Ele extrapola a nossa razão e o nosso conhecimento. A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e nem aquilo que subiu ao coração dos homens, são estas coisas que Deus preparou. E é interessante que Jesus Cristo ele usava alguns momentos de sua vida para manter-se isolado, manter-se sozinho, para ter um relacionamento com Deus. Jesus soube usar da experiência da solidão para se aproximar mais de Deus, ao contrário de muitas pessoas
Quando muitas pessoas estão no seu estado de vulnerabilidade devido às circunstâncias da vida, a primeira coisa que elas fazem é se afastar de Deus, se afastar das pessoas, criam em torno de si certas paredes, certas muralhas, muralhas emocionais, muralhas de relacionamentos, muralhas espirituais, e muitas vezes ficam presa, alimentando da sua própria tristeza, da sua própria dor, do seu próprio sentimento de insignificância em relação à vida. A verdade, meu amigo, quando nós estamos assim e começamos a pensar dessa forma, é como se nós estivéssemos parados e, ao mesmo tempo, estivéssemos tecendo uma rede com os nossos pensamentos para poder pegar algum nada nesse tempo que não existe. Quando nós estamos nos alimentando presos ao sentimento, ao sofrimento da solidão, muitas vezes não temos a capacidade de termos esta autorreflexão. Então é por isso que é muito natural nós sentirmos uma ausência espiritual. A primeira coisa que nós fazemos quando estamos sozinhos ou quando o sofrimento a solidão gera esse sofrimento em nós, é queremos culparmos a Deus. E a primeira coisa que nós procuramos fazer é dizer, olha, Deus não está me vendo. E quando nós sentimos assim, esses pensamentos, esses somatórios de sentimentos, esses efeitos colaterais, gera em nós, de uma maneira muito violenta, certos ressentimentos sufocantes. Ressentimentos que muitas vezes nos leva a carregar um peso nos ombros, um peso no peito, de uma maneira tão desproporcional que parece que vai ficando muito maior do que aquilo que imaginamos. A verdade, meu amigo, que quando nós achamos que Deus está indiferente à nossa dor, que Ele não me nota, ou porque as pessoas, aliás, porque eu acho que deveria encontrar um lugar de destaque na vida e muitas vezes nós não entendemos o papel do sofrimento ou o papel da solidão, é muito natural, meu querido, nós nos vermos este sentimento de dor, essa tristeza, essa angústia, essa depressão gerada pelo esse sofrimento causado pela tristeza, tomar o lugar da presença de Deus em nossas vidas. E quando isso acontece, meu amado, é muito natural perceber que ele vai crescendo cada vez mais a ponto de fazer você se ver como alguém fracassado, alguém derrotado, alguém que não está cumprindo a sua missão. Há muitas pessoas sofrendo de solidão, mas existem muitas pessoas também que estão sós e bem consigo mesmo. Então é esta a diferença que eu gostaria de deixar para você, para que você depois não pudesse, ou se você estiver sendo conduzido por esse pensamento, você não se permitir sentir preso a tudo isso, a ponto de deixar com que a solidão cave um túnel em seu peito e leve você para um lugar aonde você jamais imaginou. Por isso que eu quero que você abra a sua Bíblia e pense nessa palavra. Você que está sentindo esse sofrimento causado pela solidão, você que acha que Deus não tem interesse por você, você que está em meio à multidão, você é uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, você é um excelente empresário, você é uma pessoa que tem vários amigos, como diz aquela letra de uma música, eu tenho 1 milhão de amigos para viver mais forte e poder cantar. Você tem muitas pessoas, mas dentro de você, você carrega essa centelha de tristeza pelo fato de sentir só na existência, simplesmente pelo fato de você não poder entender e explicar isso. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 41:10. Isaías 41:10, ele deixa registrado um posicionamento divino a respeito do problema da solidão, a respeito do problema de todos aqueles que estão passando por uma experiência não muito positiva em sua vida. A palavra de Deus diz assim: por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus, e o fortalecerei e o ajudarei, e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41:10. Existem pelo menos 3 conselhos que eu quero deixar aqui para que você possa aprender a não deixar com que a realidade de estar vivendo, que são 2 coisas totalmente diferentes. A primeira coisa
que nós podemos aprender é que você não está só. Por mais que você não perceba a presença de Deus, você não está só. Quando eu vejo esse texto, um Deus que diz: não temas, eu te sustento, eu te seguro pela minha mão direita, é como se ele estivesse dizendo assim: eu estou aqui. Por mais que você não esteja me vendo, por mais que você não esteja me sentindo, por mais que você não esteja vendo eu te dar ânimo neste período, eu estou aqui. Certa vez, o Davi, ele contou uma narrativa muito interessante em sua poesia, dizendo assim: Senhor, para onde eu irei? Se eu esconder nas estrelas, se eu me esconder nos lugares mais distantes da terra, se eu me esconder até mesmo na própria terra, o Senhor estará lá. A verdade, meu amado, é que ele descobriu que o nosso Deus, em nenhuma circunstância, deixa ninguém no meio do caminho. Ninguém fica desamparado. Todo aquele que tenha a necessidade de reconhecer, e reconhece, essa necessidade de buscar a Deus em tempo de alegria, em tempo de tristeza, em tempo de quarentena, em tempo de pandemia, em tempo de festa, em qualquer momento, quando você faz de Deus a sua maior e melhor companhia, você nunca está sozinho. Eu fico muito feliz porque foi assim que ele fez com Jacó. Jacó, ele estava sozinho e na sua solidão Deus se mostra a ele em Gênesis capítulo 28, 15. Ele se dirige a Jacó. Jacó era um homem solitário, um homem que estava lutando sozinho, com pensamentos divagando, e Deus se reporta a ele dizendo o seguinte: olha, Jacó, eis que estou com você. Deus, ele não somente está com multidões, mas Jesus, ele está com a pessoa sozinha que se sente desamparada. E é interessante que ele faz promessas que são eternas, promessas para pessoas que têm fé, que acreditam, dizendo assim: se você puder confiar em mim e acreditar e entender que eu sei o que eu estou fazendo, eu vou cumprir a minha palavra em sua vida e você nunca se sentirá sozinho. Quando eu vejo esta palavra, eu percebo e fico com alegria por causa disso. Um outro exemplo da palavra de Deus foi do profeta Elias. O profeta Elias ficou tão magoado com as experiências da vida, tão desolado pelas frustrações, que ele se entristeceu tanto a ponto de ficar deprimido. E ao mesmo tempo ele se escondeu, se isolou, foi lá para o fundo de uma caverna. E é interessante que a Bíblia começa a descrever alguns pontos interessantes, que Deus não aceita que as pessoas fiquem nessas cavernas da solidão, sabe, enclausurado nos seus próprios medos, no sofrimento, porque eu sempre vou ver isso. Ele sempre mostra que, de uma maneira muito clara, que o nosso Deus, ele sabe lidar com toda a problemática humana, ele sabe lidar com toda sorte de sofrimento humano. Deus entende de ser humano, Deus entende de sofrimento, Deus, ele entende da solidão, até porque o seu próprio filho ficou sozinho ali naquela cruz. Ele mesmo disse: Pai, porque tu me desamparastes? Ele sabe o sentimento de desamparo, de solidão, de pequenez que ocorre no coração daquele que está sofrendo de solidão. E ao mesmo tempo, ele consegue identificar com a nossa dor, ele consegue sarar a nossa dor. E é interessante que quando ele toca nesse assunto da vida do profeta Elias, ele diz o seguinte: Elias, sai para fora, sai daí deste lugar. O que você está fazendo aí? Como se estivesse dizendo o seguinte: o lugar do ser humano não é ficar dentro de uma caverna escura de sofrimento, preso na sua alma, sentindo o quanto é só. É sim sair para ir para a presença de Deus. Você pode fazer isso. Aliás, quando ele disse isso, ele traz uma mensagem poderosa dizendo o seguinte: olha, essa tristeza, essa solidão que você acha que pode e esteja prendendo você, na verdade ela não tem esse poder que você imagina que ela tenha. Então pare de ficar dando poder a ela. Ao contrário, venha até a mim, busque a minha presença, porque na presença de Deus há abundância de alegria. Na presença de Deus a essência do ser humano se completa e nós perceberemos seus propósitos completos para a nossa vida. É interessante também que a palavra de Deus, ela remete a uma carta geral. Por exemplo, uma carta geral de Hebreus,
que diz, capítulo 13, versículo 5, ele diz o seguinte, que mesmo nos momentos de tristezas e desânimos que nós iríamos ter, porque Jesus Cristo ele disse isso, né? Que nós iríamos passar por tribulações, por dificuldades, mas ele não nos deixaria órfãos, ele não nos deixaria desamparados em nenhum momento. E é interessante que esta palavra ela vai se reverberando desde Gênesis a Apocalipse, e em Hebreus ele diz assim de uma maneira muito especial: sejam os vossos costumes de vida sem avareza, e ao mesmo tempo contentem com aquilo que vocês já conquistaram, e ao mesmo tempo também creia e lembre daquele que disse: não te desampararei, eu não te deixarei. Esse mesmo Deus não muda. Foi com Jacó, foi com Elias, depois foi com tantas outras pessoas, e agora é com a sua igreja. E agora é com você que está me ouvindo. E agora é com todo aquele que nele crê, que acredita que a sua presença é mais do que suficiente em qualquer momento, em qualquer situação que nós estamos enfrentando. Então, o primeiro conselho que eu deixo para você, olha, Deus está com você. Você não está sozinho. E você pode dizer para a sua tristeza: Deus está comigo, eu não estou sozinho, porque eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, eu creio nas suas promessas, eu já recebi o seu testemunho, e a sua palavra diz que a sua presença enche toda a terra, e Ele está comigo. Por isso, não importa a situação e o lugar que você já passou, ou você está, ou a experiência triste que você viveu, ou o modo de situação que talvez não esteja acontecendo nada em sua vida, está acontecendo, mas você não precisa ver. O importante é que você precisa crer, e uma coisa que Ele pede para que você creia é que Ele está presente em sua vida em qualquer momento. A segunda lição que nós podemos aprender é: não se isole, porque é muito natural nós deixarmos com que a solidão nos leve para o seu deserto, e tentar lutar com o inimigo no terreno do inimigo é muito difícil de vencer. E a palavra de Deus sempre nos orientou. Jesus Cristo mesmo, a própria Bíblia, sempre nos orientou desde o Velho Testamento para que nós pudéssemos entender que Deus, na sua misericórdia, sempre preparará e sempre preparou amigos e companheiros para a trajetória de nossa vida. Até mesmo naquele caminho de Emaús, Jesus apareceu para aquele casal que estava indo solitário, lamentando pelo fato dos seus sonhos terem sido destruídos. Ele, de uma maneira muito especial, arrebanhou aquele casal e trouxe para o seio da comunhão dos discípulos. A verdade é: não se isole. Você lembra de um discípulo que se isolou num período que deveria estar presente, que deveria estar junto? Tomé, Jesus teve que permitir assim uma situação para pegar ele de surpresa, porque todas as vezes onde Jesus Cristo estava com seus discípulos, Tomé não estava, e aquela solidão de Tomé aumentava mais ainda a sua incredulidade, mais ainda a sua deficiência de acreditar nos testemunhos vívidos que se contavam para ele. Nesse período de pandemia, você pode utilizar as redes sociais, você pode utilizar o telefone, videochamada, você pode fazer uma ligação para o seu amigo, para a sua mãe, para o seu pai, para os seus parentes. O importante é que você não fique sem comunicar com alguém, e o mais importante ainda, sem buscar a presença de Deus, que vai fortalecer e completar tudo aquilo que Ele sabe que está faltando na sua vida. Nesse período de pandemia, há pessoas que se reclusam, como se fosse, desculpe a expressão, tá? Mas o comportamento e não a pessoa, como se fossem topeiras. As topeiras, elas praticamente nem enxergam, de tão acostumadas que estão de ficar isoladas debaixo da terra e se aproveitar somente em momentos em que lhe dá proveito. Há muitas pessoas que estavam falando de Deus, há muitas pessoas que tinham muita alegria, mas quando veio a pandemia, elas desapareceram, deixaram de buscar o Senhor como buscavam antes, deixaram de glorificar o seu nome como o glorificavam antes, e hoje elas estão aonde? Você precisa voltar para o rebanho do Senhor, você precisa voltar para
as outras brasas, você precisa somar e não diminuir e não fugir. É tempo de ajuntar, não é tempo de separar. A palavra de Deus nos diz, então não se isole. A palavra de Deus nos fala como um conselho tão maravilhoso em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 até o 11. Eclesiastes 4, 9 e 11 diz assim que é melhor sempre ser dois do que um. Aí ele começa a descrever as vantagens em diversas situações quando essas pessoas estão juntas. E no final há um endossamento que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Então, você nunca pode dizer que a vida não lhe deu amigos. Deus é seu amigo. Jesus, ele é o amigo verdadeiro. Jesus é o amigo dos amigos. Jesus é o grande pai. Jesus, ele é o grande irmão. Jesus é o nosso irmão mais velho. Jesus, ele é o nosso pai celestial. Jesus, ele disse o seguinte, certa vez, algumas pessoas chegaram até Jesus e disseram assim, Jesus, seus pais estão lá fora, querem lhe falar. E Jesus, ele olhou para aquela multidão sedenta e faminta e disse o seguinte, meu pai, minha mãe e meu irmão é aquele que ouve a palavra de Deus e a cumpre. Na verdade, ele já estabeleceu um pacto de amizade, de presença conosco. Então, se você estiver ligado nessa verdade, você pode estar até só, mas você vai ver que o fato de estar só não implica numa solidão. Ao contrário, isso vai fazer com que você se sinta cada vez mais fortalecido, vai entender a dinâmica e o propósito da existência desse período em sua vida para apontar maiores planos e promessas de Deus que Ele designou para a sua vida. Então, muitas vezes deixamos com que a opinião pública, deixamos com que a pressão da sociedade, muitas vezes agimos por conta de qualquer outros fatores externos, definir a nossa relação com nós mesmos diante da fase que nós estamos passando. Mas, meu convite é você olhar para esse texto nessa noite e você poder dizer o seguinte, abrir os seus braços e falar, Senhor meu Deus, eu quero receber o teu abraço que o Senhor me oferece nesta noite. O abraço da tua companhia, da tua presença. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele disse que, de uma maneira muito especial, eu não quero parafrasear essa mensagem, mas não tem como, meu amado, deixar de acreditar nesta realidade. Jesus, ele disse que eis que estou convosco todos os dias de vossas vidas, até a consumação do século. Então eu tenho certeza que esse momento você não precisa ver, você só precisa crer. E o fato de você crer vai confirmar em seu coração, isso vai ser cura para a sua alma, e isso vai cessar todos os gritos que o sofrimento quer impor sobre a sua vida. Então repreendam e nesse momento diga, eu quero me fortalecer, eu quero ser fortalecido, eu quero sentir os seus braços me fortalecendo, eu quero sentir a sua presença na minha vida, porque eu sei que quando eu estou com Deus, eu não estou sozinho. Então eu quero orar com você neste momento, quero agradecer a sua audiência, eu quero agradecer a minha amada igreja, Primeira Igreja Batista em Ferraz de Vasconcelos, juntamente com a congregação, nossa filha, congregação em Vila São Paulo, ao qual nós amamos muito. É um povo que não anda sozinho, é um povo que tem um Deus que está presente na vida deles e que os abraça, que nos move, que nos aninha em seus braços paternos e nos fortalece na sua presença. Então eu quero orar por vocês neste momento, você que está se sentindo sozinho, você que está se sentindo quebrado pela solidão, você que está muitas vezes se sentindo até perturbado pelo grito do silêncio, eu quero que você feche seus olhos, eu quero orar por você neste momento. Pai querido, a tua palavra nos diz nesta noite, para nós não ter o medo, mas é para nós termos a confiança e a certeza, e que esse coração se encha da confiança e da certeza, do quanto para o Senhor todos nós somos importantes, e de que o Senhor não faz nenhuma acepção de pessoa. Para isso o Senhor enviou o seu Filho amado Jesus para viver e morrer a nossa solidão, para que nós jamais pudéssemos, mesmo que andando sozinhos, não estivéssemos só. Mas graças ao seu amor e à sua misericórdia, neste momento, eu peço para que o Senhor venha encher
com a sua presença todos aqueles que estão andando por um deserto de solidão, por todos aqueles que mesmo que estejam rodeados de amigos, mas estão, ó Deus, sozinhos por dentro. Ó Deus, cura aquilo que está faltando e aquilo que faltou, aquilo que lhe foi arrancado. Ó Deus, só a sua presença pode completar. Só o Senhor. Essa pessoa que se sente sozinha nas demais esferas de sua vida. Ó Deus, que ela encontre o Senhor nesta mensagem, e que esta mensagem, Senhor, de uma maneira muito especial, venha a remeter esta pessoa à sua companhia. Pelo menos aclamar: Senhor, faça-se presente aqui, porque perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam, e o invocam com coração sincero, invocam em verdade. E por isso, Pai amado, nós temos a certeza que a solidão hoje e em qualquer outro momento, uma vez sendo deflagrada, denunciada, dizendo que sobre ela existe alguém que pode resolver e que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria, ó Deus, que esta pessoa, diante desta boa nova do Evangelho, possa também saltar de alegria e saber que o Senhor está presente e que a sua presença ajudará a atravessar esse período de luto. Essa sua presença maravilhosa ajudará a atravessar esse período de desespero, de medo, de saudade, porque o Senhor sabe lidar com a nossa dor. Muito obrigado, Pai querido. Nós te louvamos porque é assim que o Senhor tem feito. E eu dou graças ao Senhor porque eu sou experiência viva desta mensagem. No período que eu vi o vale da solidão, e o Senhor, só foi o Senhor e mais ninguém pôde me abraçar. E por isso eu estou dando testemunho com esta mensagem, dizendo que o Senhor é a solução para toda forma e expressão de solidão na existência do ser humano. Então te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos encerrar com um louvor e eu quero agradecer de coração a sua presença. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê paz. E que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua casa, sobre a sua vida, e que o amor de Deus e a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a eterna comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua história, sobre todo o povo de Deus, sobre a primeira igreja batista em Ferraz de Vasconcelos e a sua amada, sua filha congregação e todo o povo de Deus na face da terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.